Olá, seja muito bem-vinda ao Aceite a Sua Jornada. Eu sou a Natália Agostini, sou psicóloga clínica e mais um monte de outras coisas. E o episódio de hoje é sobre ser útil. Por quê? E a gente vem de um momento, né, da nossa sociedade onde a gente precisa performar, ser útil o tempo todo. Não só ser útil, mas ser a nossa melhor versão. Acho muito curioso como as pessoas têm relacionado uma rotina a status e o quanto essa rotina tem que ser produtiva. Da hora que você acorda, e aí não sei se você já viu aquela série de vídeos das mulheres que colocam 58 tipos de máscaras, enfim, pra dormir, e montam um cabelo ali pra dormir. Tem um negócio que você coloca aqui pra não ter dobrinha, pra não dar ruga nessa parte que você coloca aqui, enfim. É como se a gente não tivesse mais nenhum direito de só dormir, porque a gente tem que estar melhorando enquanto dorme. A questão de ser útil, ela vem de um lugar onde eu não posso só existir. Então pensa um pouco aqui comigo. Quando eu chego numa família, sou um bebezinho, a minha única função ali é mamar, fazer cocô e dormir. Ponto. Um bebê não é útil. Logo, espera-se de um bebê, de uma forma geral, que ele não chore, porque aí ele já começa a dar trabalho. E eu sei que talvez para vocês isso não seja óbvio, porque muitas que me escutam aqui são psicólogas, mas eu lembro que quando eu estava grávida do Vicente, uma vizinha disse que o bebê de alguém chorava muito e que essa mãe não deveria cuidar desse bebê direito, porque um bebê que está com a fralda trocada e está alimentado, ele não vai chorar. A nossa função como seres humanos é realmente dar trabalho, desde o dia que a gente nasceu. E a nossa função como seres humanos não é ser útil. A gente deveria começar a nossa vida ali no nosso núcleo familiar podendo simplesmente existir. Eu não sei se você tem cachorro, eu tenho 2. E eu brinco que eles sabem ter essa função de só existir com uma perfeição absurda. Eles sabem muito bem como fazer isso, porque o Frank, que é meu bulldoguinho de quase 11 anos, e a Dora, que é a nossa cachorra peludinha de uns 8. A gente não sabe exatamente a idade dela, porque ela foi adotada já adulta. Eles acordam, dão bom dia pra gente. Eles tomam água, dão uma voltinha no quintal. Chega a hora deles comerem, eles comem. Eles vão no quintal, fazem as necessidades deles, voltam e dormem. E eles dormem boa parte do dia, caminham. Eles são inúteis. A função deles ali é fazer companhia, é existir. E eles não estão muito preocupados com isso. Só que a gente aprendeu desde muito pequenininhos que a gente não poderia dar trabalho, deveria fazer tudo certo. Então, quantas vezes fica aí na sua cabeça, né, aquela fala de quando era criança, você não faz nada direito, você não faz nada certo. Esses dias eu ouvi de uma psicóloga uma fala que, assim, doeu. A fala que ela me trouxe é o seguinte, né? Uma psicóloga ali dentro da mentoria para psicólogas. A minha mãe dizia para mim que calada eu já estava errada. Ou seja, é como se você atrapalhasse o tempo todo. Então a gente vai aprendendo que para ter um espaço, um lugar para pertencer, para não incomodar, a gente precisa ser útil. E sendo útil, a gente também aprende que a gente não pode dar trabalho. Só que existir no mundo enquanto criança é dar trabalho. Então, em todas as relações que eu tenho, sejam amizades, relações com professores, conforme eu vou crescendo, começo a trabalhar, encontro um parceiro, uma parceira, eu entendo que eu preciso ser útil na vida daquela pessoa. E eu não tenho espaço para simplesmente existir. E aí, em algum momento, se por exemplo eu venho a adoecer e tenho, sei lá, depressão, o que eu me sinto, o que eu mais escuto na clínica, eu tô me sentindo inútil.
E aí a outra coisa que eu escuto é: por que que o outro vai cuidar de mim agora? A gente não aprendeu a ser cuidado, porque muitas vezes a gente não foi minimamente cuidado. Não porque os nossos pais fossem cruéis, mas porque é assim que o mundo foi até pouquíssimo tempo. A gente não tinha estudo, respaldo suficiente para entender o impacto que tem para uma criança precisar o tempo todo ser boazinha. A gente aprendeu que isso era educar. Exigir que uma criança tivesse bons modos era educar. Reforçar quando uma criança acertava e puni-la quando ela errava era o correto. Enquanto, na verdade, de novo, o que a gente estava ensinando para o outro que ele precisava ser útil. Então, hoje cedo em casa, a minha mais nova de 3 anos, a Aurora quebrou um prato. Ela quebrou o prato, ela fez aquela cara assim, ela assustou por conta do barulho. Ela fez uma cara assim, tipo, e agora o que vai acontecer? O meu marido pediu para todo mundo ficar sentado na cadeira da mesa ali, né, para as crianças não descerem no chão, porque a gente teria que limpar. E a próxima coisa que ele fez foi de novo dar um outro prato para ela poder comer. Talvez se isso acontecesse lá atrás, quando eu éramos crianças, essa não seria a postura. Talvez a gente nem estivesse comendo num prato de vidro de verdade. Afinal, com 3 anos, é algo que realmente pode acontecer. E se ao contrário, ao invés de a gente ter um esforço muito grande para não quebrar as coisas, e se a gente acreditasse que é natural que as coisas quebrem, porque são coisas e não pessoas. E se a gente deixasse de ficar tão apegado a um copo, qual é realmente o problema? E se a gente conseguisse entender que em alguns momentos da vida a gente não vai performar de uma forma tão perfeita como esperam que a gente faça. Você não nasceu para ser útil, você nasceu para ser autêntica, para existir. Eu sei que esse é o mundo ideal e não muitas vezes o mundo em que a gente vive, mas eu realmente quero te perguntar: o que você gostaria de fazer se você não tivesse que estar produzindo trabalho, dinheiro, cuidado com os seus filhos e com a sua casa? O que você realmente gostaria de fazer? Teve um momento na minha vida que eu estava tão envolvida com marketing, crescimento profissional, que eu levei uma coisa muito a sério que eu ouvi uma vez de um dos meus mentores, que era: eu nunca descanso. O meu momento de descanso, eu não vou ver uma série na TV. Eu vou ler um livro que vai agregar alguma coisa para o meu negócio. Eu não perco meu tempo tomando um café com pessoas que não vão gerar um network, um crescimento profissional comigo. Eu nunca perco tempo. É por isso que eu cheguei aonde eu cheguei. E chegou um momento na minha vida que, quando eu ia ficar inútil assistindo TV com meu marido, eu me sentia mal. Porque lá dentro existe uma cobrança imensa dizendo: você deveria estar estudando ou dormindo e descansando para amanhã acordar mais bem disposta para produzir mais do que você já produziu. E foi assim até o burnout chegar. Porque chega. Então, se você não precisasse ser produtivo o tempo todo, o que você faria? Qual é a atividade que você teria? Talvez você assistiria, né? Eu gosto muito de assistir filmes da sessão da tarde pela milésima vez. Adoro. Não me coloque um dia nublado, que a minha vontade é assistir um Matilda, Lagoa Azul, qualquer filme que eu não preciso pensar muito. Qual é a coisa inútil que você tem vontade de fazer? E se ao invés de ficar rolando o feed do seu Instagram, e esses dias eu me deparei com um Instagram que fala de coisas para fazer fora do Instagram e de hobbies para desenvolver, e a pessoa grava um vídeo que deve ter demorado pelo menos umas 8 horas para editar, porque o vídeo é muito bom. Mostrando a atividade que essa pessoa descobriu para descansar, para ficar longe da tela.
A gente precisa reaprender assistindo outras pessoas a descansar, sério mesmo. Então, meu convite hoje é entender como é que você pode ser inútil na sua vida para não adoecer. Não é uma corrida, a gente não tá aqui para sempre. O dia de hoje não vai se repetir. Sendo assim, entendendo que você pode fazer tudo hoje, então hoje eu tô aqui gravando um podcast para vocês, eu posso gravar 18 episódios. Nossa, maravilhoso. E amanhã eu posso não fazer nada. E eu não vou deixar de ter valor por isso. O que você pode fazer para ser inútil? Ficar vendo o sol se pôr? Fazer carinho no seu cachorro? Tomar uma xícara de café sem ter que tirar foto dela? Marcar café com uma amiga que não tem nada a ver com o seu trabalho? Seja lá o que for. Que você consiga descobrir a sua habilidade de ser inútil. Porque a vida tá passando. E nem tudo é sobre performar. Entregar o melhor resultado sempre. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Espero que esse episódio tenha feito sentido pra você. Se fez e você descobriu a sua habilidade de ser inútil, comenta aqui pra mim, que eu quero saber. E a gente se vê na rede social Psicóloga Natália Agostini ou no próximo episódio. Até lá!